Alô, alô. Então, quem não estiver que se acuse. Tudo ok? Ora bem, como eu vos prometi, e como eu não falho nisso, quando prometo, não vos vou amassar muito. Pá, vamos meia horita aí a valer. Ok. Mas, para além de recalcar algumas coisas, certo? Algumas coisas eu já falei. Mais uma vez, ok? E começando com calma, que é para alguém que esteja aí mais um bocadinho atrasado. Mais uma vez, e se vocês repararem no link que eu coloquei, no link, na foto que eu coloquei no grupo do WhatsApp, e se vocês repararem aqui nesta situação deste vídeo, onde diz ali em cima perfil do condutor, uh, vocês vão perceber que mais uma vez o que nós vamos falar aqui tem a ver com a vossa atitude. Tem a ver com o vosso comportamento. Ok, Larissa, rapidamente, antes que eu inicie, então. Diz lá qual é a tua dúvida. Queres falar antes? Diz, Larissa, queres falar ou escreves? Ok? Que é para tirar a dúvida, que é para depois iniciar. Quando eu iniciar, depois é só sobre a matéria. Tem alguma dúvida? No final da aula. Pronto, quantas horas em média são as aulas? É assim, só este módulo é que é hoje e amanhã, porque temos que fazer o horário, ok? As aulas normais terão entre 1 hora a 1 hora e meia. Depois mais os testes de treino e mais a avaliação. Ok? Ok? Se for aula em direto, se for aula comigo, normalmente é 1 hora e meia. Se for depois os vídeos, ok? É cerca de 1 hora. Correto? E depois tem testes de treino e avaliação. Todas as aulas vão ser avaliadas. Todas as aulas vão ter 1 hora específica. Ok? Mas atenção, o próximo módulo vocês fazem à hora que quiserem. Vocês podem ver a aula de manhã e concluí-la só à tarde, fazerem testes. Portanto, convém ser contínuo, ou seja, convém fazerem a aula, fazerem testes de treino, meterem as palavras-chave, que é que me vou explicar amanhã, certo? E terminarem a aula e a aula ficar feita. Ok? Perderem ali. Mas se não conseguirem, não há problema nenhum. Podem ver a aula, vocês sabem que vão poder parar o vídeo e voltar para trás, vão poder rever a aula quantas vezes vocês quiserem. Se for em direto, vocês vão poder ver a gravação, vão poder ver o direto. Portanto, depois é com vocês e podem escolher a hora, podem fazer aulas uma aula ao sábado, podem fazer uma aula ao domingo, não há problema nenhum. Pois é, 3 aulas por semana, segundas, terças e quintas, mas são 7 dias por semana, portanto vocês vão coordenar, vai haver uma maior liberdade, ok? Mas não é, mas vai ter que haver na mesma responsabilidade. Vocês vão ver que têm metas e vão ver que têm que ter objetivos, ok? Pronto, vamos lá então iniciar, que era aquilo que eu estava aqui, entretanto também foi da maneira que entraram toda a gente e assim já estamos aqui todos outra vez, acho eu. Portanto, mais uma vez, o máximo de atenção possível. Naquela mensagem, não sei se vocês leram, se devem trazer sempre para as aulas, independentemente de ser em direto ou ser gravações ou ser vídeos do IMT, convém trazer sempre um papelzinho e uma caneta para irem registando algumas coisas. É sempre importante ter esse suporte também. Obviamente, tentarem sempre fazer as aulas num local o mais calmo possível, sem distrações, não é? Tentarem estarem o máximo de concentração possível, ok? Claro, Liliana, a formação, esqueçam isso das 28, esqueçam isso, ok? Elas estão todas definidas, os módulos estão todos definidos, que são obrigatórios, é vocês fazerem aquilo. Como vocês viram, o MSR está perfeitamente definido. Hoje 2 aulas, amanhã 4 aulas. Ok? O próximo módulo são 17 aulas e 3 avaliações. 17 aulas, normalmente 1 hora e meia, ou de 1 hora, 1 hora e pouco, mais o teste, ok? Esqueçam, se vocês quiserem, eu vou chegar ao fim das 28 horas já cumpri. Não façam isso. Ok? Tem que fazer aquilo tudo direitinho. Se são 30, alguns vão se calhar demorar 40 ou 50, porque vão parar a aula, vão voltar para trás.
Esqueçam isso das 20 horas, 28 horas obrigatórias, ok? Entenderam? Ok? Ninguém está aqui à risca, a comer-vos isto à risca. Certo? Se fizerem tudo direitinho, vocês têm mais que as horas que são mínimas obrigatórias, mas o mais importante é, lá está, terem o conhecimento. Ok? Está esclarecido? Pronto. Há coisas que eu vou falar agora no início que em parte já falei há bocadinho. Primeiro, MSR. MSR. Sigla, que é Módulo Segurança Rodoviária. Primeiro desafio. Quem tiver um aluno, quem tiver um colega que ou anda a tirar ou que tirou carta há pouco tempo e que não foi com esta formação, perguntem-lhe se ele sabe, amanhã trazem uma resposta, perguntem-lhe se ele sabe o que é módulo de segurança rodoviária. Perguntem se ele já ouviu falar. Perguntem se ele fez este módulo. E isto é um módulo obrigatório. Isto que eu quero dizer com isto, que a maior parte simplesmente faz a inscrição, ou entra ou não entra na sala, entra no meio de um curso qualquer, e qualquer formação para obtenção de carta tem de começar por este módulo. Ponto final, parágrafo. Ok? E quis o IMT, que às vezes tem ideias fixes, outras vezes nem tanto, verdade. Há regras que às vezes não se compreende, ou há coisas que se fazem que às vezes não se compreendem, ok? E quis o IMT que neste módulo, especificamente, se falassem em situações como, primeira aula, perfil do condutor. Comportamento, personalidade, atitude, comunicação. Amanhã, capacidades, fatores internos, álcool, medicamentos. Ok? A condução, a tarefa, a recolha da informação, a antecipação e previsão. Vai ser muito importante. E atenção, muito importante para a formação global. Nós não vamos dar uma formação específica teórica. Como vocês vão ver ao longo das aulas de hoje, amanhã, há aulas que vamos estar em diretos, vai ser-vos dado muitas informações relativas à parte prática, erros que vocês fazem. Olham para a vossa volta, vê o que os outros condutores andam a fazer na estrada. Normalmente, o meu marido ou a minha esposa domina o veículo. Isso, dominar o veículo, chega para ser bom condutor? Chega ou não? Acham que chega? Dominar o veículo é suficiente? Não chega. E por isso é que vocês veem muitos acidentes. E posso-vos garantir que 90% dos alunos em formação chegam ao exame, uns melhor, outros pior, a dominar o veículo. Porque, regra geral, as reprovações é inerente a não cumprimento das regras, não cumprimento da sinalização, ou seja, é inerente, não é não saber, às vezes até a teoria, é não aplicar a teoria. Porque eu se calhar faço uma pergunta, o que é que vocês têm que fazer num determinado local e vocês respondem moderar a velocidade. Estão a conduzir, estamos numa aula de condução, estamos nessa situação e vocês não mudaram a velocidade. À velocidade que vinham, à velocidade que vão. E por isso é que nós começamos esta formação, por isso é que o IMT criou este módulo extra, que tem que ser o primeiro a ser dado e que, sobretudo, fala em comportamento. Fala no perfil do condutor. Fala na personalidade. Somos obrigados a falar aqui nos 3 saberes. Saber,
saber, ou saber fazer, desculpem, e no saber ser. Saber, teoria. Saber fazer, prática. Saber ser, atitude, personalidade. O que é que normalmente falha? Porque é que vocês às vezes veem discussões no trânsito? Porquê? É no saber saber, é no saber fazer ou é não saber ser? Tem a ver com o quê? Com comportamento. Ainda hoje, o nosso carro perfeitamente identificado, o Lzinho lá em cima, de learning, este aluno está a aprender, ou de learning perigo, como quiserem, ok, L de veículo licenciado, ok, nós parados, o aluno primeira ou segunda aula, neste caso a terceira aula, com dificuldades em arrancar, e os carros atrás o que é que estavam a fazer? Pipipi, pipipi, pipipi. Só me dava mais vontade de trabalhar o carro e ficarmos ali. Só que se calhar estava a ser um bocadinho como eles. E pipipi. O problema é que vocês, calma, começam vocês, calma, eles não sabem dizer calma, e não sei o quê, depois ficam nervosos porque eles estão a tocar. Mas se calhar quando vocês forem com carta vão fazer igual. Infelizmente, muitos de vocês. Semana passada tive um senhor e uma menina, ou um menino e uma menina que foram a um exame. A menina aprendeu do zero. A menina aprendeu do zero. Ok, zero. Tal e tal, lá foi, né? Cumpriu a planificação, código, espetáculo e tal, e não, vamos lá, ok. Chegou lá o senhor, menino, com se calhar 50, vinha para as aulas de carro, deu as aulas, levou na cabeça e era, e tal, eu faço, na boa. Então. Qual foi o resultado? Quem é que passou? Quem é que reprovou? Quem é que passou e quem é que reprovou? É óbvio a resposta. A miúda passou e o senhor que já sabia, que já conduzia e vinha para cá, é o que reprovou. Porquê? Mas o que é que ele fez? Simplesmente ficaram duas vias de trânsito e ele manteve-se na da esquerda e não passou para a direita. Uma regra que a gente fala aqui, nós somos obrigados a circular na via de trânsito mais à direita. Ou seja, se vocês me estiverem a entender, que é para também começarem a rir já com os meus desenhos, imaginem uma via, não é? Uma para cá, uma via de trânsito para cá, outra para lá, e de repente surge-vos aqui mais uma via, ok? E ele simplesmente continuou por aqui. E o que é que vocês têm que fazer? Tinha aqui o sinalzinho a dizer, olha, vamos passar a ter duas vias de trânsito no nosso sentido. E o que é que ele fez? Sempre pela esquerda. E era simples, era só chegar aqui e passar para aqui. Teoria. Se eu perguntar para onde é que vocês têm que andar, vocês dizem pela direita. E nem precisam ter formação nenhuma. Ok? Chegou o exame, reprovou. Que ainda é pior. Que não somos obrigatório. Não é obrigatório, mas tínhamos passado lá meia hora antes. Ele a conduzir e eu chamei a atenção. Ok? Mas nem é obrigatório. Por acaso passamos lá. E normalmente vocês vão aos locais de exame, dependendo da vossa aptidão, porque vocês podem, se andarmos muitas aulas a aprender as coisas e não sairmos dali porque não sabemos arrancar, não sabemos parar, é normal que depois falte aulas no final. Ok? Portanto, vocês têm que perceber estas coisinhas todas. Eu costumo dizer, ainda hoje estávamos a falar nisso. Uma aluna que estava a dar aula é super magrinha. E eu até disse, olha, ela se for a um restaurante como um ervilha, fica grávida. Na brincadeira, estamos na brincadeira. E eu disse, vocês têm que perceber, porque havia estou com dificuldades e não sei o que. Ninguém é igual.
mas toda a gente tem uma cabecinha, tem 2 bracinhos, tem 2 perninhas, vocês têm... Há uns que vão se ter que esforçar mais do que outros. Eu também, quando vou a um restaurante, tenho que comer 2 ou 3 doses. Porque senão, se for uma, se calhar, como eu estou, se eu comer só uma, vou ficar com fome. E até disse, olha, se fosse a Gabriela, porque por acaso ela estava atrás, se fosse a Gabriela, se calhar comia um ervilha e ficava grávida, não é? Porque a miúda é mesmo pequenina. Percebem? Portanto, só no sentido de que vocês têm que ter noção das vossas capacidades. Mas, sobretudo, respeitar quem vos está ali ao lado e ouvirem aquilo que eles vos estão a dizer. E o que aconteceu aqui é que, simplesmente, aquela situação de eu estava a ver, eu ia fazer vícios, às vezes é mais difícil de tirar do que aprenderem do zero. E, mais uma vez, aquela situação de pá, eu pergunto, vocês respondem, mas depois não fazem. E por isso é que vocês têm que ver esta formação como uma formação não para exclusivamente aprovarem no exame de código, porque não é o objetivo principal, não é o meu objetivo preparar-vos para o exame, não é. É para vocês, no futuro, conseguirem ser os melhores condutores possíveis. E isso é possível. Vamos acabar com os acidentes? Não. Não vamos. Mas podemos ter uma grande responsabilidade na minimização ou em minimizarmos as vidas humanas, os danos humanos. Opá, pronto, batemos. Mas tipo foi. E às vezes não tem a ver com velocidade. Vocês dizem, excesso de velocidade. Ok, normalmente batemos rápido demais. Ok, acontece. Mas se calhar é muito pior ultrapassarmos em sítios que não podemos. Tem sido choques frontais. É claro que o choque frontal acontece, ok, porque essencialmente não é porque vamos rápidos. É claro que os danos provocados aumentam porque vamos rápidos, certo? Mas o acidente foi provocado porque o condutor não teve consciência que vinha um carro de frente e não tinha espaço para o fazer. E às vezes até pisa a linha contínua. E tem sido sempre. Agora foi recentemente imigrantes. Morreu 2 num carro, um casal, e do outro carro morreu um. E sobreviveu a esposa e os filhos desse senhor que faleceu. E alguém vinha a ultrapassar e para ultrapassar naquele local tinha que ter pisado duplo traço contínuo. Acidentes de moto, Deus me livre, é diário. Diária. Não faz sentido nenhum. E tudo começa aqui. E tudo começa nesta situação de vocês saberem ser. Condução defensiva. Vai-vos sair. O que é condução defensiva? Não é parar em todos os sítios. Ninguém vos vai pedir isso. Não é andar a 5 ou a 10 km por hora. Porque se andarmos devagar demais, se calhar o que vem atrás até se vai enervar. E vamos provocar com que ele faça uma asneira só para nos ultrapassar. Não. Condução defensiva é conduzir de modo a evitar o acidente. É andar onde temos que andar, moderar onde temos que moderar. Ter atenção. Ok? Por exemplo, uma pergunta. Vamos lá ver quem é que dá mais. Quanto custa a carta? Quanto é que custa a carta? Enquanto isso, vou beber mais um bocado de água. Desculpem lá, mas está um forno terrível. E hoje até não foi dos dias pior. Podem responder aí no chat. Já agora, quem quiser falar em voz, eu abro as comunicações. Portanto, não se sintam envergonhados. Por favor, estamos em família quase. Afinal, somos todos irmãos, não é? Quanto é que custa a carta? Ninguém sabe. Vale um chocolate a quem acertar. Ninguém responde. Se não acertarem, não há problema nenhum. Ninguém vos vai bater. Eu estou longe, não tenho cana. Antigamente era de cana, quando era presencial. Agora não dá para dar com a cana. Pronto, deixaram de me ouvir, ninguém me responde. Ok, o Leandro já respondeu, mais. Diz ele, já estou aqui. Pelo bocadinho que tive de aulas com ele, isto é uma ratoeira já. Já estão ali a matutar qualquer coisa assim. Ele está-nos a enganar. Que raio de pergunta? O que é que tem a ver a pergunta com aquilo que nós estamos a falar?
Só o Leandro é que responde. Só o Leandro. Ah, pronto. Liliana, Leandro, mais. Demora assim tanto, pronto. Larissa, a tua e a dos outros. E a minha paciência. A paciência do formador. Não vou, desta vez não vou dar chocolates. Não, é euros. É euros. Ok? Pronto. Então já estou a dar pistas. Vão-se habituando, comigo não há escolha múltipla. Em que uma, nota-se logo que é errada, que é o que sai em teoria, não é? No exame de código é... Ok, pronto. Já, ninguém quer responder mais, para não, já está tudo aí, quase, por favor, a responder-me. Alto! Ó Márcia, qual é a sua escola? Qual é a sua área de residência? Águeda? Pronto. Dou a dever um chocolate à Márcia. Márcia, quando me vires... vou fugir da Águeda. Não vou nada. Quando vires, se não me vires, cobras aí a quem anda lá a dar-te aulas. Diz, olha, foi o Bruno que disse para te cobrar um chocolate. Márcia, por acaso, não pediste a ajuda do público? Tiveste a... Está aí alguém que já me conhecia? Já agora? Eu também acho que sou famoso, não é? Portanto, por isso é que eu faço esta pergunta. Tem alguém que já me conhecia ou é a primeira vez? Todos? É tudo a primeira vez? Caralho. Estou a ficar... Primeira. Quem me conhecia? A Márcia, não me conhecias? De certeza? É que eu por acaso tenho andado por Águeda muito tempo. Ou já andei mais. Já agora já ando menos. Ok, já vi que é a primeira vez. Pronto. Ora bem, exatamente. Vamos continuar. Depois a Márcia responde. A carta custa 30 euros. E vocês? Hã? Sim. Sabem quando é que é? Quando é que vocês gastam os 30 euros? No dia do vosso exame de condução. Que é para eles mandarem-vos a vossa carta para casa. Pelo correio. Portanto, a carta custa 30 euros. Exatamente. Vocês fazem um exame de condução, aprovaram, costuma-se dizer que são os 30 euros mais bem gastos da vossa vida. Portanto, é algo que nós até dizemos, olha, não te esqueças que tens de trazer 30 euros para gastar. Como quem diz, tipo, vais passar, porque só pagam se passar. Ok? E é simplesmente para ser emitida a vossa carta e para o IMT enviar a vossa carta para casa. O que vocês estavam para aí a responder, a maior parte, dos 500, dos 600, dos 700, dos 800, o que é isso? O que é que vocês estão a pagar? E agora não comecem a dizer o gasóleo do carro. O que é que vocês estão a pagar? Essencialmente, esse valor que vocês estão a pagar, ok? Certo? É o quê? Exatamente, Liliana. É a formação. Então, se é formação, e eu estou a dizer-vos isto porque, mais uma vez, normalmente vocês agarram sempre àquela ideia de eu hoje vou, amanhã não vou, e daqui vou parar 6 meses e depois volto outra vez ao código. Mas agora não me apetece. Olha, eu quero marcar exame, fiz testes em casa. Então vocês estão a pagar uma coisa e não estão a usufruir da mesma? Porque eu tenho a certeza absoluta que às vezes pode acontecer do vosso gestor estar-vos a marcar as aulas de condução e às vezes pode acontecer um erro e esquecer-se de vos marcar uma aula. E vocês o que é que vão fazer? Secretaria Questões da Drybox. Oh, senhor, há aí algum erro, está-me a faltar uma aula. E vocês vão reclamar. Se for de código, se calhar ninguém vai reclamar. Certo? Mas é formação na mesma. E posso-vos dizer que é mais importante, e já vos tentei há bocado demonstrar, que quem aldrabar na teoria, porque vai haver quem aldrabe, ok? Certo? Só se está a bater nele, só está a bater no ceguinho. E se não for na formação prática, e se não for no exame prático, vai ser depois. Conheço pessoas que já tiraram 3 e 4 vezes a carta. Tenho um colega que já é a terceira vez que tirou. Já ficou sem ela 2 vezes.
E é o maior. A pessoa farta-se de dar na cabeça. Isso tem sorte. Ok? Porque ainda continuas a estar aí para tirar. Olha que outros não têm essa oportunidade. Por isso, dignifiquem esta formação. Façam os vossos 80% que eu tenho a certeza que as coisas correm XPTO. E se houver algum problema em relação formador, gestor, escola, alto. Está-me a doer. Eu não estou, não estou a conseguir. Reprovei nesta aula. Não... Peçam ajuda. Não é? Vamos a um restaurante, pedimos uma garrafa de vinho. Bebemos a garrafa de vinho. Olha, por favor, estava estragada. Isto é qualquer coisa. Olha, prova, estava estragada. Mas primeiro bebemos a garrafa de vinho toda. Não façam isso. Atrasei-me na primeira aula. Ok? Vamos perceber o que é que se passa. Ao formador, olha, não me estou a enquadrar. Será que me pode explicar aqui? Ok? Nós estamos aqui. Portanto, não andem, não desanimem, procurem ajuda, porque isso é um dos problemas. Estamos aqui, pai 20, não é? E eu não consigo olhar para a vossa cara, porque quando estamos numa sala com os alunos à minha frente, eu às vezes, atenção, ainda hoje falei nisso também, que às vezes lá ia um giz ou o apagador à testa de um que estava com o telemóvel e nunca tive problemas nenhums, nunca tive nenhum pai a chatear-me. Aliás, eles iam lá, eu dizia, olha, está a ver ali na câmara? Está aqui, veja a filmagem, o que é que o seu filho estava a fazer? Estava o telemóvel e na levava era um chapa à minha frente, o aluno. Que eu, obviamente, também não permiti dizer, não, você quer chamar a atenção, chama a atenção lá fora. Agora, veio-me perguntar o que é que se passou, eu não o aleijei, eu simplesmente fui para... E às vezes era cacana. Agora uma pessoa não pode fazer nada disso, porque senão Deus me livre, valha-me Deus. Não é? Mas antigamente era assim. Portanto, o que eu quero dizer com isto, simplesmente é, não estão a conseguir, não estão a acompanhar, estão a ter... Tem que haver comunicação. Ok? Como quando formos tirar a carta e quando estivermos a conduzir as aulas de condução, tem que haver comunicação. Temos que dar piscas, temos que agradecer quando alguém nos deixa passar, agradecer com a mão, que vocês vão perceber isso amanhã. Olha, podes passar, eu estou-te a ver, bora lá, estou-te a ver, fixe, olha, boa viagem. Tem que haver comunicação. Okay? E assim como tem que haver comunicação, desde a primeira aula, com o vosso gestor, com os formadores, se tiverem algum problema. Por isso é que têm dúvidas, perguntem. Estamos aqui para esclarecer as dúvidas. Olha isto, olha aquilo, olha aquilo outro, olha não sei o quê, olha não sei o que mais. Procurem ajuda. Assim como eu disse, alguém entrou na Drivebox, ninguém se queixou, ainda bem. Quer dizer que estava. Às vezes acontece, não consigo entrar na Drivebox. Está-me a bloquear, está aqui qualquer coisa, está-me a dar erro. Escreva, não é daqui a um mês. Eu não fiz as aulas porque a Drivebox estava a falhar. E já passou um mês. Como é óbvio, nós não conseguimos entrar em todas e ver se alguma tem um problema. São vocês que têm que comunicar esse problema. Assim que se vocês tiverem dúvidas, são vocês que têm que perguntar. Certo? Pronto. Já agora, aproveitando, primeira palavra-chave, aula 1, ou seja, neste caso, a aula a seguir à apresentação. Primeira palavra-chave, apontem aí no papel, número 87. 87. 87. Portanto, está dita a primeira palavra-chave da aula 1, MSR 1, ou seja, é a primeira aula a seguir à da apresentação. Que é para depois não fazerem as neiras. Tá? Ora bem, likes, fixe. Ok. Ótimo. Que é para ver se está tudo ok. Ora bem, posto isto, eu posso vos dizer que, por exemplo, sai-vos uma pergunta em que vocês não precisavam de estar aqui à minha beira ou ouvir-me aturar este chat, como eu costumo dizer, para responderem. É uma pergunta teórica, é uma pergunta que vos sai, muitas vezes, certo? E que simplesmente, como eu estava a dizer, vocês não precisavam de estar aqui para responderem certo. Aposto que 90 e tal por cento dos que estão aí acertam nesta pergunta. O problema é que vocês têm que ver para além muito daquilo que vocês vão responder e ter que responder na teoria. Vocês têm que ver muito para além de ser apenas e só uma resposta. Portanto, não é só vocês clicarem, ok, com o dedo na resposta certa. Não pode ser. Ou seja, não pode ser
decorar. Que isso agora até está. Agora até, por acaso, o IMT teve... Vocês vão me matar, que é aquilo que eu vou dizer. O IMT até teve uma ideia excelente. Porque as perguntas que vocês faziam nas diferentes plataformas, inclusive na Drivebox, são iguais às de exame. E as ordens de resposta, a pergunta, a imagem, era tudo igual ao IMT. Então o IMT teve a ideia de recentemente, porque eu sei que já vi, há 2 ou 3 meses, simplesmente alterar a ordem das respostas. Então eu já tive alunos a dizer-me, fogo, na Drivebox a resposta é A e no exame a resposta era a C. Só que como eles trocaram a A, ou seja, a C de exame é igual à A da Drivebox e de todas as outras plataformas. Então eu disse que vocês iam matar no sentido de, fogo, ele quer que a gente reprove. Não, eu quero que vocês saibam código. Não decorem perguntas. Ou seja, têm que ver isto como um aviso, porque eles trocaram a ordem das respostas. E por isso é que, se vocês falarem, se calhar, e se forem ver as estatísticas, se calhar ela desceu um bocadinho na teoria. Porquê? Porque continuamos, a maior parte, a querer decorar perguntas. Eu faço testes não sei aonde, mas não sei o quê. Nada contra vocês fazerem testes noutras plataformas que existem, apps que existem, nada contra. Nós não nos podemos responsabilizar por perguntas que saiam lá, que estejam com resposta errada, e vocês depois errem em exame. Isso para nós... mas eu vi que era assim. Isso para nós não. Dúvidas que tenham relação a perguntas da Drivebox, colocam, serão todas esclarecidas. A partir do momento que vocês colocam perguntas, que às vezes acontece, um ou outro se lembrar, eu vou pôr aqui uma pergunta não sei de onde, de uma app qualquer, de um site qualquer. Ninguém vos vai responder, ou seja, algum colega vosso até vos pode responder. Nenhum formador, ou a primeira coisa que vai dizer é, não nos responsabilizamos por perguntas de outras plataformas. Responsabilizamos por perguntas que às vezes acontece, ter uma ou outra. Esta semana detetei uma pergunta errada que um colega vosso errou e simplesmente mandou para o grupo e fomos lá alterar. Porque realmente estava errada. No vídeo tinha uma resposta que estava errada e pronto, já pedimos para editar o vídeo novamente. Portanto, o vídeo tinha uma resposta errada, mas no teste até estava certa. Fazendo o teste estava certa. No vídeo é que estava uma resposta errada. Contrário. E pronto, já pedimos para corrigir. Vocês até depois pode acontecer. Por isso também não comam tudo, porque qualquer plataforma tem perguntas erradas. São 1001 perguntas, aliás, são 3000 e tal perguntas, e é normal. Não é? Pode às vezes no próprio editar, porque quem faz os vídeos nem é formador. Não é? O formador manda para lá, mas depois às vezes vou fazer o vídeo ou fazer o PDF. Já temos um ou outro erro no PDF. É como fazer livros, não é? Às vezes existe lá aquelas coisas erradas e erros. Vocês também dão erros. Se tiverem escrever um texto grande, se calhar um ou outro, se formos reparar, chegamos ao fim, vai ter 2 ou 3 erros. Ok? Portanto, acontece. Portanto, têm dúvidas, coloquem a dúvida. Ok? Entendido isto que eu estou a dizer? Estão a perceber isto? Qual era a pergunta? Dizem vocês. Ok. Que era isso que vocês iam perguntar, não é? Se estão atentos, certo? Se estiverem atentos, era isso que vocês iam perguntar. O que vale é que eu, por acaso, hoje ainda me lembrei que às vezes as coisas, não é? É normal. Cansaço, uma semana de trabalho, como vocês também, se calhar, de estudo ou de praia, também acontece. De estudo hoje em dia, nesta altura não é muito, mas de trabalho, se calhar, muitos de vocês. Pergunta: se a personalidade do condutor tem influência ou não na segurança rodoviária. Se a personalidade do condutor tem influência ou não na segurança rodoviária. Sim ou não? É óbvio, claro que sim. Não é? Portanto, a maneira como conduzimos, okay? A maneira como... Porque tudo vai ser... Quando nós falamos no saber saber, no saber fazer e no saber ser, e quando eu dou aqui ênfase sobretudo ao saber ser, não estou a dizer que as outras etapas não sejam importantes. Vai ser tão importante vocês saberem o código, porque se não souberem, então aí é que não o vão aplicar, certeza absoluta. É muito importante vocês conhecerem o veículo que vocês estão a conduzir. É diferente conduzirem um motociclo, é diferente conduzirem um automóvel ligeiro, é diferente conduzirem um automóvel pesado. Tem características diferentes. Mas é diferente conduzirem um automóvel ligeiro, se calhar da marca Fiat, e outro da marca BM, ou Audi, ou Mercedes. Portanto, dentro até da própria marca,
Vocês têm que perceber que há carros com mais aceleração, com menos aceleração, com mais estabilidade, com menos instabilidade. A posição, conforme nós nos sentamos no banco, que alguns têm vergonha que vão ali para chegar aos pedais, têm que ir ali quase com a barriga, não é? Ou chegar o banco todo à frente. Há alunos que têm que ter uma almofada para chegarem aos pedais. Paciência, se tiver de ser, tem de ser. Portanto, a vossa posição é mais importante do que vocês parecerem que estão bem ali. Olha para isto. E estão ali todos esticados só para chegar aos pedais. Não. Vocês têm que ter noção da vossa posição para terem perfeito acesso aos pedais, às manetes, à caixa de velocidades, para manusearem o volante. Okay? Portanto, tudo isso é importante. Quando nós estamos a falar em personalidade, estamos a falar em comportamento, é claro que eu nesta aula eu tenho que dar mais ênfase à parte do saber ser. Por exemplo, uma coisa que se fala muitas vezes nesta aula, porque acontece, fala-se, por exemplo, na idade. Sermos mais novos, nós estamos no auge das nossas capacidades. Não é? Se calhar vemos bem, mexemos-nos bem, conseguimos virar para trás para olhar para os espelhos e não sei o quê. Mas somos mais irresponsáveis. Porque temos menos experiência de vida também. Ou seja, temos o favor, ao nosso favor, as nossas capacidades, o vosso favor, porque eu já estou mais para lá da meia-idade para cima. Portanto, tem a vosso favor, como regra geral, a parte da capacidade, ok? Eu ainda vejo bem, eu sinto-me bem e tal, mas tem a falta, a irresponsabilidade muitas vezes. Que é aquela, por exemplo, tiram a carta, era aquele carro que eu comprei e tal, olha, isto não anda mais. Bem, o vosso colega lá, isto não anda mais, olha o meu carro, olha, eu ando mais, olha para isto, olha, vê se venhas atrás de mim. Que acontece, infelizmente, e muitos acidentes também acontecem. Olha, anda a dar uma volta, e depois vamos para aí 6 ou 7 num carro de 5 lugares, como aconteceu há pouco tempo, num café qualquer, passaram em frente ao café, pararam, os do café ouviram um estrondo, foram a correr, ainda conseguiram salvar 2 ou 3, mas mesmo assim acho que morreram 3 ou 4. Não sei se vocês se lembram, também não foi há muito tempo, foi para aqui há meio ano. Foi lá para cima para o norte, não sei se foi em Vieira do Minho ou qualquer coisa assim, já não me lembro bem ainda é que foi. Lá está, depois acontecem este tipo de situações. Não acontecem só aos outros, pode-nos acontecer a nós. E nós podemos. E muitas vezes sem culpa nenhuma. Quantas pessoas é que vocês acham que já morreram? Que é impossível uma pessoa, obviamente, contabilizar isso, infelizmente. Quantas pessoas já morreram sem ter culpa no acidente? Milhentas. E às vezes sem culpa nenhuma. Está entendida a mensagem? Está percebido? Vai haver comunicação, vai haver concentração, vão ter a correta atitude. Isto aqui sou eu a ligar entre a vossa formação, o levarem a sério a formação, obviamente que há tarefa da condução em si. Ou seja, tem que haver concentração, tem que haver comunicação. Ok? Vocês têm que identificar as vossas capacidades, terem noção das mesmas. Não é, eu fiz, o outro faz isto a 50, eu tenho que fazer a 50. Não, eu tenho que fazer em segurança. Se a minha segurança é mais devagar, então eu vou fazer mais devagar. Porque o que vocês têm que transmitir é segurança a quem está ao vosso lado. Ok? Pronto. Para não vos maçar mais. Segunda palavra-chave, número 21. Segunda palavra-chave, aula MSR 1, ou seja, a primeira aula a seguir à apresentação, número 21. Quem não tiver dúvidas, quem simplesmente está feito, não se esqueçam, vão lá validar agora a aula 1, para ficar tudo direitinho, para não terem problemas. Quem tiver alguma dúvida e quiser expor, eu vou ficar aqui mais um bocadinho, até tirar todas as dúvidas a quem precisar, certo? Quem não tiver, pode sair. Não se esqueça, apesar de lá dizer 9 horas, é às 9h30 amanhã. A partir das 9 eu começo-vos a chatear. Começo a mandar mensagem lá para o grupo do WhatsApp, para vocês acordarem, etc. Ok? Só não consigo distribuir o café ainda, porque ainda não é possível. Quando for possível, não me importava nada de distribuir cafés. Pronto. Portanto, quem não tiver nenhuma dúvida,
Se tiver tudo ok, simplesmente pode sair. Já não vou dar mais nenhuma informação extra, só ajudar alguém que possa ter dúvidas, ok? Validem a aula, façam logout da Drivebox, descansem, bom jantar em família, com os filhos, com o namorado, com a namorada, o tio, a mãe, o pai, ok? Descansem, ok? Beber um copo podem ir beber, também não vamos coisa, mas amanhã, por favor, 9h30 à meia hora, preparem-se para mais uma maratona, ok? Com intervalos, com boa disposição também, se for preciso. Vou pedir a participação, vou pedir a alguém que possa comunicar, falar um bocadinho, ou dois ou três, ok? Sintam-se na liberdade de falarem para a turma, comunicarmos aqui um bocadinho, que é para tornar isto o mais interativo possível, para não ser tão chato, ok? Para não ser sempre eu gostava que isto fosse mais um diálogo que um monólogo, ok? Portanto, estão à vontade para participar. Eu sei que é a primeira aula, custa, ok? Mas não têm que ter vergonha, ok? Portanto, mais feio do que eu, de certeza, não existe, portanto, portanto podem estar à vontade. Aliás, ficava logo tudo mais bonito se tivesse mais 2 ou 3 caras aí ao lado. Ok? Tá? Pessoal, obrigado. Vamos só despedir, certo? Para fecharmos também o direto e etc. E quem tiver alguma dúvida, simplesmente é só expor e eu fico aqui mais um bocadinho. Está bem? Obrigado. Boa noite a todos e desculpem lá alguma coisa e obrigado por estarem aí, pela vossa participação, pelos vossos likes, ok? Um coração para vocês. Obrigado. Obrigado pelos vossos. Okay. Até amanhã.